Estudo Bíblico, 2 Samuel 12. Davi não é o mesmo homem em 1 Samuel 11:12 e em 2 Samuel 11:12. Em algum ponto do caminho, concluiu que não precisava sacrificar a fim de liderar bem. Não se preparava mais para os novos desafios. Quando paramos de crescer, paramos de liderar. Quando deixamos de sacrificar, deixamos de obter sucesso. Verso 1. Natã. Dádiva. Um profeta de Deus colocado na corte de Davi, capítulo 7, verso 3, e na de Salomão, 1 Reis 1, versos 11 e 34. No Antigo Testamento, os profetas possuíam uma ascendência moral e espiritual sobre os reis. Isto pelo motivo de levarem uma vida piedosa e íntegra. Eram homens em quem o próprio Deus podia confiar. Nota homilética. As dádivas de Deus a Davi, versos 10 a 12. 1. Deus lhe enviou Natã, dádiva, para revelar o seu pecado, versos 1 a 7. 2. Enviou a morte da criança, verso 18, para lhe mostrar o salário do pecado, Romanos 6, 23. 3. Enviou a vergonha do incesto na pessoa de seus filhos, Tamar e Amnon, capítulo 13, versos 1 a 23, para lhe lembrar a podridão moral que ele mesmo semeou, capítulo 11, verso 4. 4. Enviou a morte de Amnon, capítulo 13, versos 28 a 29, para lhe lembrar a morte de Urias, verso 9 e capítulo 11, verso 15. 5. Enviou o usurpador do trono na pessoa de seu filho Absalão, capítulo 15, versos 1 a 18, para lhe lembrar que usurpou o lugar de Urias, capítulo 11, verso 3. 6. Enviou a vergonha e a afronta quando Absalão coabitou com as suas concubinas, capítulo 16, versos 21 e 22, para lhe lembrar o que ele fez à mulher de Urias, capítulo 11, versos 2 a 4. 7. Enviou a morte traiçoeira de Absalão, capítulo 18, versos 12 a 15, para lhe lembrar a traição na morte de Urias, verso 9, capítulo 11, versos 14 a 17. 8. Enviou a praga, capítulo 24, versos 10 a 17, para lhe lembrar o seu orgulho e torná-lo humilde. Diz Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Verso 6. Restituirá 4 vezes. Êxodo 22, 1, Lucas 19, 8. Na Septuaginta se lê, restituirá 7 vezes. Verso 7. Tu és o homem. Quanta coragem! O rei podia mandar matar Natã, como já o havia feito com Urias. Nota homilética, deveres de um profeta. Natã, 1. Profetizar, capítulo 7, versos 8 a 17. Receber as mensagens de Deus e entregá-las aos homens, o que exige uma completa submissão à vontade de Deus. 2 Pedro 1, 21. 2. Denunciar o mal, versos 1 a 12, o que exige uma extraordinária coragem. Verso 7, Efésios 6, 20. 3. Proclamar o perdão do Senhor, verso 13, João 20, 23. O que exige integridade de alma e fidelidade à palavra de Deus. 4. Orientar o povo, capítulo 7, verso 5, 1 Reis 1, versos 11 a 14, o que exige conhecimento de pessoas, de situações e de doutrinas. 5. Assumir responsabilidades, 1 Reis 1, 34 e 45, o que exige autoridade. 6. Cuidar da corte, música nos cultos, 2 Crônicas 29 e 25, que exige talento. E 7. Registrar os eventos da história,
segundo Crônicas 9:29, o que exige capacidade literária e crítica. Verso 8. As mulheres de teu Senhor. Essa fraseologia significa nada mais que Deus, em sua providência, havia dado a Davi como rei tudo o que pertencia a Saul. Não existe qualquer evidência de que Davi tenha se casado com as mulheres de Saul, embora os haréns dos reis do Oriente passassem para os seus sucessores. Ainoã, mulher de Davi, capítulo 2, verso 2, 3, verso 2, 1 Samuel 25, 43, 27, 3 e 35, é sempre citada como a Jezreelita, enquanto Ainoã, esposa de Saul, é diferenciada dela sendo chamada a filha de Aimaas, 1 Samuel 14, 50. Verso 9, desprezaste. Desprezar a palavra do Senhor era como violar seus mandamentos, portanto passível de castigo. Números 15, verso 31. Ao resumir as violações de Davi, a sua culpa foi divinamente afirmada. Verso 10. Não se apartará a espada jamais da tua casa. O trágico castigo de Davi seria prolongado. Como Urias fora morto violentamente, a casa de Davi seria afligida continuamente pela violência. Essas palavras prenunciaram as mortes violentas de Amnon, capítulo 13, versos 28 a 29, Absalão, capítulo 18, versos 14 e 1 e 5, e Adonias, 1 Reis 2, versos 24 e 25. Verso 11. Da tua casa suscitarei o mal. Davi havia feito mal à família de outro homem, capítulo 11, verso 27. Portanto, ele receberia o mal em sua própria família, como a violação de Tamar por Amnon, capítulo 13, versos 1 a 14. O assassinato de Amnon por Absalão, capítulo 13, versos 28 e 29, e a revolta de Absalão contra Davi, capítulo 15, versos 1 a 12. Tomarei tuas mulheres em plena luz deste sol. Absalão toma as concubinas de seu próprio pai e coabita com elas diante dos olhos de todos, capítulo 16, versos 21 a 22. E não as ocultas, como fez seu pai com a mulher de Urias, capítulo 11, verso 4. Verso 13, pequei contra o Senhor. O pecado traz dois resultados: separa o homem de Deus e produz maus efeitos no mundo. O primeiro pode ser cancelado pelo perdão, mas o segundo permanece. A tragédia da história humana é que os maus efeitos do pecado não são sempre, nem totalmente, sofridos pelo pecador. O pecado é perdoado, mas as consequências perduram. O clímax num verdadeiro arrependimento é a palavra pequei. Somente nesse estado a graça de Deus pode manifestar-se eficientemente. Foi nessa ocasião que Davi escreveu o Salmo 51. Verso 14. Os inimigos do Senhor. Por causa da reputação de Deus entre aqueles que se opunham a ele, o pecado de Davi teve de ser castigado. O castigo começaria pela morte do filho de Batseba. Verso 23. Por que jejuaria eu? Essa é uma característica singular de Davi. Esquecer-se das coisas desagradáveis e das que já estão no passado. É uma virtude que prolonga a vida de uma pessoa. Verso 24. Salomão. O nome significa paz. Talvez Davi desse este nome significativo ao seu filho para declarar que agora estava em paz com Deus. Outra opinião é que Salomão nasceu no final das hostilidades com Amnon e quando a paz foi declarada. Salomão era seu nome real. Verso 25, Gedidias, amado do Senhor, foi o seu nome familiar. Era bastante comum em Judá o rei possuir dois nomes. Nas mãos do profeta Natã,
Há quem pense que Natã foi o tutor real de Salomão. Versos 26 a 28. A história da guerra contra Amon, interrompida em 11, verso 1, pelo pecado de Davi, recomeça aqui. Joabe conquista a cidade baixa que fornece a água e, por motivos políticos, insiste que Davi venha conquistar a parte alta da cidade, onde reside o rei. Verso 27. A cidade das águas, fortaleza das águas. A fortificação que defendia o suprimento de água da cidade real. Políbio, na sua narrativa sobre o cerco de Rabat-Amon, feito por Antíoco Epifânio, diz que o rei sírio conseguiu interromper o suprimento de água e obrigou a guarnição a entregar a cidade propriamente dita, que era construída sobre a alta elevação acima. Verso 30. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. No texto hebraico, a palavra escrita seu rei é MLCM, que tanto pode ser lido como Malcam, seu rei, como por Milcom, deus principal de Amon, 1 Reis 11, versos 5 e 33, pois a escrita hebraica é igual. No texto grego, Septuaginta, está tirou a coroa da cabeça de Milcom, seu rei. O peso da coroa era de 1 talento de ouro. Um talento, kikar, pesa cerca de 30 quilos. Verso 31. Fê-lo passar as serras e a picaretas a todas as cidades dos filhos de Amon. Esse versículo, bem como 1 Crônicas 23, é às vezes interpretado como Davi tendo imposto trabalho pesado aos amonitas. Porém, eles também podem ser interpretados como dizendo que os amonitas foram cortados com serras, indicando que Davi impôs uma morte cruel aos cativos, de acordo com os costumes desse povo. 1 Samuel 11, verso 2 e Amós, capítulo 1, verso 13. Nota: nesse capítulo, vemos um profeta seguro sobre sua liderança. Imagine o que poderia ter acontecido se faltasse segurança a Natã. Pense nos perigos que o ameaçariam. Ele sabia que tinha de confrontar Davi no seu pecado, porém Davi tinha ocultado tudo muito bem. Ninguém mais sabia o que acontecera. Isso significava que Natã não podia contar com apoio moral. Além disso, o famoso Davi vinha liderando Israel à proeminência entre os povos, e a maioria dos israelitas estaria do lado de Davi caso precisasse lutar. Finalmente, do ponto de vista técnico, Davi não tinha feito nada de ilegal com Urias. Ele tinha colocado o homem para lutar contra os amorreus, mas não foi a lança ou a espada dele que tirou a vida de Urias. Natã precisava sentir-se seguro no seu plano de ataque, caso contrário seria derrotado. O que habilitou Natã a demonstrar liderança segura? 1. Natã contava com o apoio da verdade de Deus, não precisou ficar sozinho contra Davi. 2. Natã teve relacionamento com Davi. Sua amizade construiu a ponte que lhe permitiu fazer o que lhe cabia fazer. 3. A identidade de Natã dependia do seu chamado divino, não da sua popularidade. Natã determinou-se a falar a verdade de Deus sem importar-se com a reação popular. 4. Natã compreendia sua missão pessoal. Agiu movido por profunda convicção. 5. Natã era humilde e quebrantado, não tinha nada a perder porque havia morrido para a ambição pessoal.